Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso pequeno estudo diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente, o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, a fé e a caridade. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade, porque não é senão à força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para seres cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas único e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Um espírito protetor em Cracóvia, 1861. Bom, gente, aqui esse espírito protetor fala para a gente que não é preciso a gente ter religião, ou mesmo crer em Deus para a gente praticar a caridade. Não é preciso, tem muita gente que não tem religião, que é ateu, mas faz a caridade, certo? Isso faz por quê? Por amor. Por amor. Não é necessário que ele tenha fé, certo? Não é necessário que ele tenha fé. Se ele fizer a caridade com amor no coração, essa caridade às vezes é maior, do que aquele que pratica, uma religião, aquele que tem fé e não faz a caridade como deveria ser feita. Então ele fala isso, que se a gente não tiver egoísmo no coração, vaidade, orgulho, se a gente fizer o sacrifício desses erros nossos, dessas coisas que a maioria da humanidade ainda carrega em si, se a gente sacrificar isso em prol da nossa felicidade, em prol do nosso bem, em prol do bem ao próximo, nós já vamos estar crescendo, vamos estar evoluindo muito na nossa caminhada, tá? A gente acha, a maioria, acha que a felicidade é desse mundo, porque aqui nós temos tudo, nós temos todas as oportunidades, Temos, se nós tivermos condições financeiras, nós podemos ter tudo aquilo que a gente quer, de material, certo? Mas o verdadeiro cristão, ele se preocupa com o espírito, com a sua vida espiritual, com a sua vida pós-terra. Nós, principalmente espíritas, espiritualistas, temos essa preocupação da vida pós-terra, porque nós sabemos que tudo que nós temos aqui na terra
é passageiro. Tudo aqui é passageiro, a não ser o aprendizado que a gente consegue obter aqui durante a nossa passagem terrena. É o que nós vamos levar, é o aprendizado. E são as coisas boas que a gente fez aqui. Então, a gente tendo fé, né? A gente tendo fé numa vida futura, a gente vai praticar sim, né, o bem aqui nessa terra, porque a gente sabe que a gente vai levar daqui, né, o bem que a gente fez, e esse bem retorna para a gente vai receber de volta esse bem. Então vamos nós, com a fé no coração, com amor no coração, né, livres de nosso orgulho, de nosso egoísmo, de nossa vaidade, vamos lá, vamos caminhar rumo à perfeição, que é o que Deus propôs para nossa criação, que nós fôssemos perfeitos um dia. E nós temos que passar por todas as vicissitudes terrenas, todos os problemas, todas as nossas provas e todas as nossas alegrias, mesmo que momentâneas. Tudo isso faz parte da nossa caminhada, não é? Então nós, sabendo de toda a destinação espiritual nossa, né? Nós sabendo disso, nós temos a obrigação, né, de ser melhor a cada dia. Então vamos praticar o amor, a caridade, sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade, né, para que essa prática dessa caridade seja verdadeira. A caridade, nós já dissemos várias vezes, é o único caminho para a salvação. E a fé vai dar sustentação para que a gente possa praticar essa caridade, né, com a certeza de uma vida futura, uma vida plena, uma vida cheia de amor, cheia de alegrias, né, cheia de felicidade um dia. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 527. Tomemos um outro exemplo. Nós estávamos falando aqui ontem sobre a provocação, né, de efeitos sobre a matéria de alguns espíritos, né? E tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sob uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? A resposta é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore e nesse momento, porque estava nas leis da natureza que fosse assim, não foi dirigido propositadamente sobre essa árvore porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sob uma árvore, sobre a qual o raio devia desabar. A árvore não seria menos atingida por estar ou não estar o homem debaixo dela. Então, o que tinha que acontecer aqui nesse caso? Uma tempestade, uma chuva forte e um raio iria cair sobre aquela árvore. Estava escrito que ia ser assim. Os espíritos sabiam que ia acontecer isso. Agora, aquele homem, ele tinha que perecer sob um raio, sob o efeito de um raio. Então, o que os espíritos sugeriram a ele, sabendo que o raio iria atingir a árvore, sugeriram que ele se abrigasse debaixo da árvore, né? E ali ia se cumprir. Ele pereceu sob um raio, né? Então, o que eles fazem é isso, pessoal, né? Se tem que acontecer um acidente de carro, né? O carro vai bater, ou um outro carro vai bater nele, de qualquer jeito vai acontecer o acidente, né? O que é colocado aí para o encarnado que está ali é a intuição de ir para aquele carro, né? Ele vai morrer com o carro, ou atropelado, ou na batida. Se for atropelado, ele vai ser intuído a atravessar uma rua na frente daquele carro, porque ele vai ter que morrer daquele jeito. Ele escolheu como morrer, então vai ser daquele jeito, né?
Dentro do carro, mesma coisa. Ele é intuído aí dirigir o carro ou ser passageiro do carro, certo? Então, as coisas vão acontecer porque são as leis da natureza. Já foi determinado que ia ser assim, né? Agora, cabe à espiritualidade que acompanha aquele espírito encarnado, né, a orientá-lo a fazer isso ou aquilo. Tá certo? Eu entendi assim, tá, gente? Se alguém entendeu diferente de mim aí, por favor, me corrija, né? Eu agradeço demais. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita sabedoria, né? E vamos lá, com fé, amor e confiança no coração. Jesus nos abençoe, nos proteja e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.